Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Evangelista Cristiane aqui. Hoje eu vim trazer uma palavra toda especial que se encontra no livro de Esther, capítulo 1 e versículo 10. O tema da festa da gente aqui da Assembleia de Deus, né, a Debras Alagoas, Ministério Nação Madureira, aqui de Marcial Alagoas, foi Esther 4:16, né? A festividade do Congresso da Cibeal, né? Então esse foi o tema, falando sobre Esther. Foi uma benção ontem. Vamos falar um pouquinho dessa mulher, né? Tão importante da Bíblia, que fez toda a diferença na vida do rei Assuero, né? Então, o versículo 10 vai dizer que a rainha Vaste recusa assistir o banquete que o rei Assuero está lhe dando em seu palácio. A Bíblia vai informar, irmãos, que havia ali uma festa muito grande por muito tempo. Ele deu essa festa durante 6 meses, dedicada aos nobres, né? Estrangeiro, e foi estendida ali por mais 7 dias, né? A fim que os homens de Suzã, desde os altos oficiais até os súditos mais simples, pudessem participar deste evento. O luxo do palácio era visto, né, ali as riquezas, né, os tapetes, os pisos, ele estava ali mostrando as pedras preciosas, os nobres, né, para todos que estavam ali, ele estava mostrando as pratas, os ouros, os seus jardins, serviços, tudo ali, a Bíblia diz aqui que ele estava mostrando ali para aquelas pessoas. E Vaste, que era a rainha Vaste, também estava dando ali um banquete, né, para as mulheres. Enquanto o rei Assuero estava dando ali seu banquete no palácio, ela também estava dando seu banquete, ela banqueteava ali, né, junto com as mulheres. Então, o nome Vaste significa ali, né, a gente pesquisa aí, pode pesquisar, significa amada e bela, né? Este é o significado do nome da rainha Vasta. Então, irmão, a rainha Vasta, ela era muito ali favorita e a mais apreciada, né, das esposas do rei. Então, ela estava ali sempre à frente de tudo, porque ela era a principal, né? Então, no meio daquele banquete, o rei Assuero manda chamar ela, né? Manda chamar ela e ela se recusa. Aí, atendeu seu esposo. E a Bíblia vai dizer que o rei Assuero, pune a audácia dela, né? Porque a mulher naquela época não poderia dizer não ao seu marido, ainda mais um rei, né? Um rei do império tão poderoso que era o rei Assuero naquela época. E ela estava ali provocando a sua própria morte. Então, a Bíblia diz aqui que a atitude dela, né? Na Bíblia fala que foi uma atitude muito negativa de uma mulher realeza, né? De uma mulher ali estabelecida pela posição que ela tinha de rainha, negar o chamado do rei, do seu esposo, né? Que era uma autoridade ali. E não foi legal para ela, não foi bom, porque uma realeza não poderia fazer isso. E agora, irmãos, ela nem imaginava que essa atitude que ela fez, né, de não ir ao encontro do seu esposo, ao chamado dele ali no banquete, ela ia ser o quê? Ela ia ser humilhada na sequência e também
ia ser colocada uma órfã humilde, né, no seu lugar. Então ela assim estava se achando demais, né? Então ela não imaginava que ela ia ser agora outra iria assumir o lugar dela, por causa de quê? Da sua desobediência e da sua falta ali de respeito para com o rei Assuero, né? Então a Bíblia diz, irmão, que a Esther era uma jovem humilde, órfã e estilada, e ela ia ser agora exaltada. Aí a Bíblia também vai dizer que isso mostra que em todo o tempo o nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele trabalhava ainda, irmão, que de forma invisível, de forma que a gente não vê nada, ele estava trabalhando ali naquelas circunstâncias, né, na situação da Esther, né, que ela logo iria ser uma rainha no lugar de Vaste. Então, aquela circunstância que eles clamavam ali por ajuda, então Esther ali, ela vai ser escolhida, né? Porque tudo era o quê? Um propósito de Deus para salvar o seu povo. A Bíblia diz, irmão, que não, a Bíblia não informa, que digo, né? Que não, assim, eu não vou falar o motivo por qual a rainha Vasti não foi ao encontro do rei, porque não está falando aqui o motivo, né? Simplesmente não entendemos o motivo porque ela levou ela a não ir atender aí o convite do rei. E isso complicou a sua situação, né? Quantas pessoas ela age como a rainha Vasti? Age sem imaginar, né? Sem pensar na situação e nas consequências. A Bíblia vai dizer aqui, irmão, que esse desfecho todinho dessa maneira dela agir e dela dizer que não iria ao encontro do rei, né, trouxe consequências trágicas para a sua vida. Então a rainha Esther não previa a conduta, aqui diz, ó, não previa a conduta, né, para conduzir ela, que outra pessoa iria assumir o trono no lugar dela. Então, quando a gente age sem pensar, né, você tá ali, tem algo na sua vida que Deus te deu, tá ali confiando a você, você fica, não quer obedecer liderança, não quer obedecer, ou no trabalho mesmo, o seu patrão, a sua liderança que está ali. Então você vai sofrer consequências, porque a Bíblia diz que tudo tem consequência. Então ela foi o quê? Ela teve consequências trágicas, porque não somente contra o rei, porque a rainha Vasti, ela pecou, né? Também contra aqueles príncipes que estavam ali e todo aquele povo. Então, a Bíblia diz que Memucã mostrava preocupação com a atitude da rainha Vasti, que poderia ali influenciar a negatividade das mulheres, né, de todo aquele reino. A mulher, irmãos, foi criada por Deus com uma grande capacidade de influenciar, né? Então, por isso que Deus criou a mulher para o quê? Ser uma ajudadora, um auxiliar. Então, nós auxiliamos nossos maridos. Então, ela estava ali para auxiliar o seu marido. O seu esposo chamou ela, o rei. Então, ela teria que ter ido, né, para atender a ele, ali com o rei no banquete. Mas ela disse não, ela não foi. Então, essa atitude, né, negativa, esse Memucã aqui estava dizendo para o rei que foi uma ação assim negativa para aquele povo, para todos os príncipes e exclusivamente para as mulheres que estavam vendo que ela não obedecia ao rei. Então o rei, que tinha autoridade, ele ia passar o que? Não ter autoridades mais, porque uma rainha dizer que não vai, que não faz a vontade que o rei está mandando, né? Então ela poderia o quê? Influenciar outras pessoas
Então a mulher ela tem um papel muito grande na igreja, na família, na sociedade, como esposa, como mãe, com as amigas, né? A gente, mulher, pode inspirar muitas coisas. A Bíblia ensina isso, que nós podemos ali influenciar muita coisa na maneira da gente decidir, na maneira da gente usar, na maneira da gente se comportar. E esse talento que a mulher tem é um talento aí de inteligência, de força para levar aqueles que convivem com você a fazer as coisas certas ou as coisas erradas. Então, nós temos que ter uma boa conduta, um caráter íntegro, né? Então, é isso que a Bíblia fala aqui, né? A gente tem que ter um caráter íntegro. Então, ela, por essa atitude dela de desprezar o chamado do rei, os príncipes ali, a Bíblia diz que eles temeram que as mulheres de todos os reinos fossem também fazer a mesma coisa, porque se tivesse esse conhecimento que ela não foi, não deu ouvido ao chamado do rei, né, a rainha Vasti, desprezasse também os seus maridos da mesma forma que ela estava fazendo naquele momento. Por lhe faltar o quê? Sabedoria. Então a mulher, irmã, ela tem que ter respeito, tem que ter sabedoria, tem que ter força, inteligência, caráter para conduzir a sua família, conduzir o seu ministério, conduzir a sua vida ali com sabedoria na presença de Deus. Então, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que os príncipes temeram, né? Temeram que todas as mulheres ficassem sabendo daquela situação, por lhe faltar conhecimento e sabedoria. Então, muitas mulheres, aqui a Bíblia diz que os príncipes assim ficaram com esse medo para não proceder da mesma forma nos dias atuais. A gente vê muito isso, né? Age impulsivamente, tem mulher que age impulsivamente, colocando até mesmo em risco a vida do seu esposo, né? A harmonia do casamento. Quando existe a honra que você dá ao seu marido de resolver as coisas, você tem que estar ali auxiliando ele, né? Então a Bíblia diz que no decreto real dizia que as mulheres deveriam honrar os seus maridos, não somente a palavra de Deus ensina, né? Sobre isso, mas também o discernimento ali daquela mulher, né? Que ela não teve o discernimento. E mostra também que um lar onde o casal se posiciona de forma irredutível, no caso dela, ela não cedeu ali o chamado do seu marido. Então a Bíblia diz aqui, irmão, que Esther, ela vai ser agora levada ao rei Assuero, né? E vai ser convocada várias virgens. E o rei Assuero, assim que colocou o olho em Esther, amou Esther, quis Esther. No meio de tantas moças, ela foi a escolhida, né? Para ficar no lugar da rainha Vasti e reinar ali com Esther. Tanto é que Deus deu tanta sabedoria a ela, que livrou, né, o seu povo ali, a história todinha. Não vou me estender muito para não demorar muito, mas a história de Esther é muito linda. Então, que nós viemos, irmãs, né? Essa palavra é exclusivamente para você, mulher. Vemos ter essa sabedoria de Esther, não de Vasti, né? Não da rainha Vasti. Que nós vamos ter a sabedoria de Esther. Esther era uma jovem, simples, humilde, órfã. Foi criada ali pelo seu primo Mardoqueu, né? Com muito amor, temente a Deus. Então, ela, quando chegou ali no trono, ela foi lutar pelo seu povo. Ela foi orar pelo seu povo. Ela fez de tudo pelo seu povo.
ela falou, abriu toda a cilada que Amã tinha contra o seu povo e o ódio que ele tinha contra Mardoqueu. Então, por isso ali o rei tinha feito um decreto, né, que não poderia ser revogado, mas o rei Assuero acatou tudo que ela falou. Então ela começou a reinar junto com o rei Assuero. Então você que está aí fazendo as coisas de qualquer jeito, Deus permite tirar do trono, tirar do cargo, fechar as portas de emprego, se você não está fazendo conforme a palavra de Deus, não está obedecendo, porque ela foi mandada chamar pelo rei. Nos dias de hoje, irmãos, nós falamos a respeito do nosso Deus, né? Quando Deus nos dá algo na presença do Senhor, na casa de Deus, nós temos que atender o chamado do Senhor. Então ela não atendeu o chamado do seu marido, do rei, não estava nem aí, achava que ela já era rainha e ela poderia fazer e acontecer, estava tudo certo e não ia dar em nada, mas só que ela quebrou a cara, né? Ela foi tirada do trono, né? E outra foi colocada no seu lugar. Então não se ache demais, faça o que Deus manda, faça com amor, faça com carinho, respeite a sua liderança e faça aquilo que Deus coloca no teu coração. E faça também aquilo que a sua liderança pede, mas também que esteja ao seu alcance, não aquilo que você também não vai poder fazer, né? Porque nós não podemos agarrar tudo. Não, nós temos que fazer aquilo que a gente consegue, que está ao nosso alcance, porque o impossível quem faz somente é o Senhor. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu vou deixar aqui, irmãos, Esther, capítulo 4, que foi o versículo que foi da Cibeal aqui de Alagoas, né? Do nosso congresso. Da Cibeal, da Igreja Assembleia de Deus, Nação Madureira, né? Então, Esther, capítulo 4, para vocês também. É porque a história é muito grande, né? Se a gente for falar tudo, então o vídeo vai demorar muito tempo. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Não rejeite o seu chamado. Não queira desprezar aquilo que Deus te chama. Ela rejeitou de estar ali com seu marido naquele banquete. Por isso ela foi também agora retirada do trono. Retirada ali a coroa. Então não queira isso para a sua vida, porque o Senhor, Ele é fiel, misericordioso, justiça. Então, quando nós não quisermos obedecer, Ele vai lá, tira e coloca outro. Mas a obra de Deus continua, a obra de Deus precisa continuar. Amém? Que todos tenham uma ótima tarde, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.